Na densa névoa que envolve as ruínas e os mausoléus do cemitério de Highgate, em Londres, esconde-se uma história de terror e maldição que desafia o tempo. Sussurros na Névoa, o Vampiro de Highgate, é uma narrativa que entrelaça o real e o sobrenatural, explorando a lenda urbana que se tornou um dos casos mais enigmáticos e aterrorizantes da Inglaterra dos anos 70. Este vídeo é uma viagem ao coração do medo, onde as linhas entre o mito e a realidade são borradas por acontecimentos inexplicáveis e avistamentos de uma figura sombria cuja presença é tão palpável quanto o frio que percorre a espinha dos incautos que se aventuram por suas terras após o anoitecer. O cemitério de Highgate, com suas tumbas vitorianas e atmosfera gótica, é o palco perfeito para uma história que se desenrola através de relatos de testemunhas, pesquisas de ocultistas e os esforços frenéticos de um grupo de moradores locais para enfrentar o mal que assombra sua comunidade. A história começa com o retorno de uma antiga maldição, despertada inadvertidamente por rituais esquecidos e a profanação das sepulturas. À medida que os incidentes se tornam mais frequentes e violentos, a lenda do vampiro de Highgate renasce das sombras, trazendo consigo uma série de eventos macabros que culminam em uma caçada mortal que desafia os limites da razão. Este vídeo não é apenas um relato sobre o vampirismo e suas manifestações no mundo moderno. É um estudo sobre o medo coletivo e a fascinação pelo macabro. Um espelho que reflete nossas próprias sombras e o que elas podem revelar sobre nós mesmos. É um convite para cruzar a fronteira do desconhecido e enfrentar os segredos que se escondem na névoa, onde a verdade é mais estranha e aterrorizante do que qualquer ficção. Na década de 70, o cemitério de Highgate não era apenas um local de repouso eterno, mas um epicentro de atividades paranormais que capturaram a atenção do mundo. Relatos de avistamentos de uma figura alta, sombria, com olhos vermelhos penetrantes começaram a se espalhar, semeando o terror na comunidade local. Este ser, supostamente um vampiro, tornou-se conhecido por sua presença assustadora e capacidade de desaparecer na névoa, deixando atrás de si uma trilha de morte e desolação. Os primeiros sinais do despertar foram sutis, quase imperceptíveis. Animais de estimação desaparecidos, encontros fugazes com uma figura espectral e um clima de medo palpável começaram a tomar conta de Highgate. A mídia, sempre ávida por histórias sensacionais, lançou-se sobre os relatos, ampliando o alcance da lenda e atraindo a atenção de curiosos, caçadores de fantasmas e ocultistas de todo o país. Entre esses estava David, um jovem pesquisador do oculto, cujo fascínio pelo desconhecido levou a Highgate em busca de respostas. Armado com uma câmera, gravador e um ceticismo saudável, ele começou sua investigação nas frias manhãs de outono, percorrendo os caminhos sinuosos do cemitério, documentando cada pedra e cada sombra. O que ele encontrou, no entanto, desafiou sua lógica e o levou a questionar tudo o que acreditava saber sobre o mundo. Uma noite, enquanto explorava a seção mais antiga do cemitério, David ouviu um som atrás dele. Virando-se, ele viu uma figura alta, vestida de preto, com olhos que brilhavam com uma luz vermelha sobrenatural. Paralisado pelo medo, ele mal conseguiu registrar o momento antes que a figura desaparecesse, deixando no ar um cheiro de morte e decadência. Este encontro marcaria o início de uma obsessão que o levaria às profundezas da história de Highgate e o coração da escuridão que lá residia.
A noite seguinte trouxe consigo uma atmosfera de tensão palpável. David, embora abalado pelo encontro anterior, estava determinado a desvendar o mistério que envolvia o cemitério de Highgate. Munido de uma coragem que beirava a temeridade, ele voltou ao local, dessa vez acompanhado de um pequeno grupo de entusiastas do paranormal, cada um com suas teorias e equipamentos, prontos para enfrentar o desconhecido. À medida que a noite caía, o grupo se aprofundava nas sombras do cemitério, seus passos ecoando no silêncio sepulcral. A lua cheia banhava o cenário em uma luz prateada, revelando as formas tortuosas das estátuas, mausoléus que pareciam vigiar os vivos com uma quietude inquietante. David, liderando o caminho, sentia cada vez mais a presença que havia testemunhado na noite anterior, como se estivesse sendo atraído para o coração da escuridão. Conforme avançavam, uma série de eventos estranhos começou a ocorrer. Equipamentos eletrônicos falhavam sem explicação. Sussurros inaudíveis pareciam seguir o grupo e uma sensação de estar sendo observado intensificava-se. Foi então que, sem aviso, uma figura surgiu das sombras, seus olhos brilhando com uma intensidade aterradora. O grupo recuou, horrorizado, enquanto a figura avançava, sua presença emanando uma frieza que penetrava até os ossos. David, apesar do medo que o dominava, sentiu uma estranha fascinação pela criatura. Havia algo nela, uma tristeza ancestral que o compelia a entender sua história. Com a voz trêmula, ele tentou se comunicar, mas a figura permaneceu silenciosa, apenas observando-os com uma curiosidade sombria. Foi então que um dos acompanhantes de David, tomado pelo pânico, acendeu uma lanterna diretamente sobre a figura, que desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado ali. O grupo, agora dominado pelo medo e pela confusão, decidiu abandonar a investigação e retornar à segurança das luzes da cidade. David, no entanto, permaneceu, sua mente atormentada por perguntas sem resposta. Ele sabia que aquela noite havia mudado algo dentro dele, uma obsessão que não o deixaria descansar até que descobrisse a verdade sobre o vampiro de Highgate. Nos dias que se seguiram, David mergulhou em uma pesquisa intensiva, vasculhando arquivos históricos, entrevistando moradores antigos e explorando cada canto do cemitério. Sua busca o levou a descobrir uma série de lendas e relatos sobre rituais ocultos realizados no cemitério séculos atrás, sugerindo que a figura que ele havia encontrado poderia ser o resultado de uma antiga maldição trazida à vida pelas ações imprudentes de alguns. À medida que David desenterrava os segredos enterrados de Highgate, ele começou a compreender a magnitude do que enfrentava. As histórias que ele coletou falavam de um passado sombrio, onde o cemitério servira como palco para rituais pagãos e ocultistas, atraindo para si uma energia que desafiava o natural. Uma dessas lendas mencionava um mago do século XVIII, cujos experimentos com o oculto haviam aberto um portal para o reino escuro, liberando uma entidade que se alimentava da vida dos vivos. Intrigado e alarmado, David percebeu que a aparição no cemitério poderia ser essa mesma entidade, presa em um ciclo de morte e renascimento, despertada a cada geração pela curiosidade e medo dos vivos. A maldição de Highgate, como o começou a chamar, não era apenas uma história para assustar crianças, era uma realidade tangível que exigia uma resposta.
Determinado a encontrar uma solução, David buscou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais e ocultistas com conhecimento em rituais de proteção e banimento. Juntos, eles formaram um plano para enfrentar a entidade e selar o portal que havia sido aberto tantos séculos atrás. Mas à medida que se preparavam, David não pôde deixar de se perguntar sobre a verdadeira natureza da criatura. Seria ela verdadeiramente malévola ou simplesmente uma vítima de circunstâncias além de seu controle? A noite escolhida para o ritual era uma noite sem lua, quando a escuridão se tornava quase palpável. Armados com sal, prata e símbolos sagrados, o grupo adentrou o cemitério, movendo-se em direção ao mausoléu antigo que, segundo as pesquisas de David, marcava o epicentro da atividade sobrenatural. O ar estava carregado com uma expectativa elétrica, e mesmo céticos entre eles não puderam negar a sensação de que estavam à beira de algo inominável. À medida que iniciavam o ritual, uma tempestade inesperada se formou acima deles, os ventos uivando entre as árvores como os coros dos condenados. A entidade apareceu então, mais formidável do que nunca, sua figura envolta em sombras, com os olhos brilhando intensamente na escuridão. Um silêncio sobrenatural caiu sobre o grupo, enquanto David, enfrentando seu medo, deu um passo à frente para confrontar a criatura. O que se seguiu foi uma batalha não apenas de forças físicas, mas de vontades, enquanto o grupo lutava para completar o ritual diante da fúria da entidade. David, no centro do tumulto, sentia cada vez mais que havia algo mais nessa criatura, uma história não contada que era a chave para sua libertação e a de Highgate. A noite avançava e o ritual no coração de Highgate alcançava seu ápice. O vento, agora um furacão, parecia carregar as vozes de 1000 almas perdidas, clamando por libertação ou vingança. David e seus companheiros, formando um círculo ao redor do antigo mausoléu, recitavam os encantamentos com uma urgência que transcendia o medo. A entidade, por sua vez, tornava-se cada vez mais palpável, uma sombra densa que se contorcia e expandia, desafiando os limites impostos pelos rituais. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado surgiram quando o círculo de sal, supostamente intransponível, começou a se dissolver sob uma força invisível. Um por um, os membros do grupo começaram a sentir uma exaustão sobrenatural, como se a própria vida lhes fosse sugada. Foi então que o caos se instalou. Figuras sombrias emergiam das tumbas, manifestações da maldição que havia sido alimentada por séculos de esquecimento e desrespeito. David, no centro do turbilhão, via seus companheiros caindo um a um, vítima das sombras ou da própria entidade que agora se revelava em toda sua horripilante glória. Uma figura alta, de olhos vermelhos que queimavam com uma fome insaciável, vestida nas sombras como um manto. Seu rosto, embora em grande parte oculto, carregava a expressão de uma fúria eterna, um reflexo da dor e do tormento que havia sofrido. Naquele momento, David compreendeu a verdadeira natureza da criatura. Não era simplesmente um monstro, mas o resultado de uma injustiça ancestral, uma alma condenada a vagar entre os vivos, sedenta por vingança e libertação. Essa compreensão, no entanto, veio tarde demais para salvar seus amigos, cujas vidas foram ceifadas na escuridão da noite, seus gritos ecoando pelo cemitério como um lamento final.
Confrontado com uma perda e o desespero, David percebeu que a batalha estava perdida. A entidade, fortalecida pelo sangue e pelo medo, era imparável. Em um último ato de desafio, ele avançou em direção à criatura, determinado a enfrentá-la, mesmo sabendo que seria seu fim. Mas ao invés do golpe final, o que se seguiu foi um silêncio sepulcral. A entidade parou, observando David como uma intensidade que é além da fome ou da raiva. Por um breve momento, uma conexão se formou entre eles, uma compreensão mútua de perda e sofrimento. E então, com um grito que partiu a noite ao meio, a criatura se lançou sobre David e tudo o que restou foi a escuridão. O amanhecer encontrou Highgate silencioso, como se a própria terra lamentasse os eventos da noite. Nenhum corpo foi encontrado, apenas o eco de um terror que se recusava a ser esquecido. A entidade, agora mais poderosa do que nunca, desapareceu nas sombras, aguardando a próxima geração que ousaria desafiar a maldição de Highgate. O sol nasceu sobre Highgate, lançando uma luz pálida sobre as tumbas e estátuas que testemunharam os horrores da noite anterior. O cemitério, um lugar de repouso eterno, agora carregava consigo as marcas de uma batalha perdida contra forças que desafiavam a compreensão humana. As sombras pareciam recuar relutantemente, como se relutassem em abandonar o palco de sua vitória. No entanto, a calma que se seguiu ao amanhecer era enganosa. Os moradores de Highgate, acordando para mais um dia, permaneciam inconscientes do verdadeiro perigo que se escondia entre eles. A entidade, embora desaparecida aos olhos dos vivos, havia deixado uma marca indelével no tecido da realidade daquela área. O cemitério não era mais apenas um local de memória e luto, havia se tornado um portal para algo muito mais sombrio, um ponto de conexão entre o mundo dos vivos e o reino das sombras. A história de David e seus companheiros se tornou uma lenda urbana, um conto sussurrado entre noites tempestuosas, servindo como um lembrete sombrio do que acontece quando o véu entre os mundos é perturbado. Nenhum registro oficial daquela noite existia, nenhum corpo foi encontrado, e para muitos era apenas mais uma história de fantasmas, uma fábula moderna destinada a assustar e entreter. Mas para aqueles que conheciam a verdade, que sentiam a mudança no ar e viam as sombras se moverem com um propósito próprio, a batalha contra a entidade de Highgate estava longe de terminar. Grupos ocultos e caçadores de fantasmas continuaram a visitar o cemitério, armados com novas teorias e rituais, na esperança de conseguir o que David e seus amigos não conseguiram: selar a brecha entre os mundos e colocar um fim à maldição de Highgate. A entidade, por sua vez, observava de seu reino sombrio sua existência agora irrevogavelmente entrelaçada com a história do cemitério. Ela havia provado o poder do medo e da desesperança, alimentando-se daqueles que ousavam desafiá-la. E embora permanecesse nas sombras, a sua presença era sentida a cada passo hesitante, a cada olhar lançado sobre o ombro, a cada sussurro do vento entre as árvores antigas. Highgate havia se tornado um símbolo, um aviso para aqueles que buscavam explorar os mistérios do desconhecido. O legado daquela noite trágica era um testemunho do que acontece quando a curiosidade humana encontra forças além de sua compreensão. O medo, uma vez semeado, crescia em silêncio, enraizando-se na consciência coletiva, aguardando o momento de despertar novamente.
E assim, o ciclo de medo e fascinação continuava. A história do vampiro de Highgate sendo contada e recontada, cada versão adicionando uma nova camada à lenda. Mas no coração de todas as histórias, uma verdade permanecia. A escuridão que reside em Highgate não era apenas uma criação da imaginação humana, era real, viva e eternamente insaciável.